Em 1990, em um bairro tranquilo de Belo Horizonte, minha infância foi marcada por algo que até hoje me arrepia só de lembrar. Eu tinha apenas 10 anos, mas as lembranças daquela época são tão vívidas que parecem ter acontecido ontem. Minha família sempre foi católica. Acreditávamos em Deus, sabíamos que o mal existia, mas nunca pensamos que ele pudesse entrar em nossa casa. Tudo começou quando uma vizinha da frente, frequentadora de um terreiro de candomblé na rua, pediu à minha tia, que morava nos fundos da casa da minha avó, para guardar alguns armários de cozinha num quarto vazio. Ela disse que era só por um tempo, até o casamento da filha. A minha tia, sem pensar duas vezes, aceitou. Mas a curiosidade foi maior. Ela abriu as portas dos armários e, naquele instante, algo foi libertado. A partir daí, a vida da nossa família começou a desmoronar. As filhas da minha tia, ainda bebês, passaram a adoecer constantemente. Meu tio não tinha mais paz. Era hospital, médicos, exames, todos os dias. E minha mãe começou a mudar, de forma assustadora. Antes, uma mulher tranquila passou a beber descontroladamente. Não era vinho, não era cerveja. Era cachaça, das mais fortes, e quando não tinha, ela bebia até álcool puro. Eu e meu irmão, crianças, éramos forçados a comprar a bebida para ela. E o pior, era vê-la cambaleando pela casa, rindo sozinha, murmurando palavras estranhas, preparando comidas que nunca tínhamos visto antes, e passando dias sem tomar banho. Certa vez, criei coragem e perguntei o que estava acontecendo. Ela me mandou calar a boca, com uma raiva que nunca tinha visto nos olhos dela. Aquilo me quebrou por dentro. Decidi que nunca mais compraria bebida para ela e convenci meu irmão a fazer o mesmo. Mas naquele fim de tarde, quando recusamos o pedido dela, minha mãe enlouqueceu. Pegou um cinto e veio para cima da gente. Foi nesse momento que meu pai chegou. Ele se colocou na nossa frente e um copo lançado por ela estourou no braço dele, cortando fundo. Minha mãe desmaiou logo depois. No dia seguinte, acordou sem lembrar de nada. Nada. Nem do que tinha feito, nem do que havia dito. E cada vez mais, parecíamos estar perdendo ela para alguma coisa que não entendíamos. Foi então que uma vizinha muito querida, Dona Lourdes, que todos chamavam de Vó Lurdinha, procurou minha avó. Ela era espírita kardecista, tinha dons mediúnicos e vestia-se sempre de branco. Disse que uma presença muito sombria estava rondando nossa família e que, se nada fosse feito, uma tragédia aconteceria. Uma semana depois, minha mãe acordou, fez arroz com abóbora, uma comida que ela nunca tinha preparado, e insistiu que eu comesse. Recusei. Foi quando ela começou a rir, alto, com uma voz rouca e animalesca. Gritava que queria o coelhinho branco dela, que queria o arroz dela. Achando que era uma brincadeira, ri também, mas logo percebi que não havia nada de engraçado naquilo. Desesperado, meu pai nos colocou no carro e correu para a casa da minha avó. Lá, colocamos minha mãe na cama. Mas logo ela acordou gritando, se debatendo, dizendo que iria acabar com todos nós. Minha avó me mandou para o sobrado dos fundos, e lá da janela vi tudo acontecer. As vizinhas do terreiro tentavam contê-la, segurando sua perna esquerda. Foi então que a aprendiz de Vó Lurdinha, chamada Paula, chegou e tentou expulsar aquilo, com palavras de fé. Mas minha mãe apenas ria, cada vez mais alto. Dizia que o coelhinho branco estava ali e que só faltava o arroz. Quando a situação parecia fora de controle, Vó Lurdinha entrou no quarto. Ao olhar para ela, minha mãe simplesmente desmaiou. Foi aí que Vó Lurdinha nos explicou. Os armários que haviam sido guardados estavam amaldiçoados. Entidades malignas foram aprisionadas ali. E quando minha tia os abriu, essas presenças se libertaram, se espalhando pela casa. As mais sensíveis foram atingidas primeiro, as crianças com doenças. Minha mãe com possessão, mas o verdadeiro alvo
Era meu tio. Ela disse que havia sido tudo planejado por alguém que queria vingança e que o sobrado onde meu tio morava estava cercado por 4 entidades que queriam destruir sua família. Mas vó Lurdinha também disse que sozinha não conseguiria combater tudo aquilo. Foi então que meu pai lembrou de um colega de trabalho que liderava um centro espírita kardecista. No dia seguinte à noite, eles iniciaram o ritual. A limpeza começou pelo sobrado. As entidades eram expulsas de um cômodo e transferidas para outro. O ambiente estava carregado. Minha mãe mais uma vez entrou em transe. A médium que a acompanhava mal conseguia segurá-la. Foi quando presenciei algo que me marcou para sempre. Na hora de entrar na casa da frente, vi algo invisível chutar o pé da médium com tanta força que o tornozelo dela virou completamente. Ela caiu gritando de dor, mas de repente se levantou, andou como se nada tivesse acontecido. Quando perguntei se doía, ela apenas me disse: "Não pense no que viu, esqueça." A noite foi longa, mas as entidades, uma a uma, foram expulsas. E por fim, a casa estava purificada. Minha mãe, no entanto, ainda carregava marcas espirituais profundas. Precisou frequentar um centro por 3 meses seguidos para se limpar por completo. Hoje, mais de 30 anos depois, minha mãe ainda diz que não se lembra de quase nada daquele ano, nem dos nossos aniversários, nem do Natal. Mas eu lembro. Jamais vou esquecer. Essa história é um alerta. O mal existe e ele se esconde onde menos esperamos. Que a fé em Deus nos proteja, porque quando a escuridão entra pela porta, só a luz do Espírito Santo pode impedir que ela nos consuma por completo.